a respeito da conversão. Nós já tivemos aqui 2 aprendizados muito importantes. 2. Aprendemos que a conversão significa mudança e não melhora. Isso aqui é muito importante você entender. A pessoa que se converte ao Senhor Jesus de verdade, ela muda, ela não melhora. Porque tem muita gente que melhora, mesmo fazendo parte do mundo. Veja se você concorda comigo, ó. Tem pessoas que dizem assim, eu estou convertido a Cristo porque eu bebia bebida alcoólica e não bebo mais. Aí ela diz que está convertida por esta situação que ela deixou a bebida. Mas você concorda comigo que tem pessoas no mundo que mesmo sem conhecer a Cristo Jesus, elas decidem que não vão mais beber bebida alcoólica e deixam aquela situação? Tem pessoas no mundo que tomam essa atitude? Tem ou não tem? Tem. Então deixar um vício não é conversão, é melhora. É melhora. Melhora porque aquilo vai fazer bem para mim. Aquilo estava me matando. Aquilo estava destruindo a minha vida. Conversão é mudança. É quando a pessoa deixa de ser quem ela era para ser um verdadeiro discípulo de Cristo Jesus. Ela nasce de novo. Isso é conversão. Quem olha para ela não reconhece. Fala, fulano, nossa, você nem parece que é a mesma pessoa, mas realmente, quando há conversão, não é a mesma pessoa. Aquela de antes morreu para o mundo e agora nasceu uma nova pessoa para Cristo. O segundo aprendizado que nós recebemos é como identificar uma pessoa que não está convertida. Ela até está convencida de algo, mas não houve conversão nela. Ela se convenceu que agora ela segue a Cristo. Mas nós aprendemos aqui os fatores que nos fazem identificar que aquela pessoa ainda não está convertida. E foi um aprendizado muito importante. Hoje nós vamos dar continuidade e nós vamos aprender qual é o processo de uma conversão. Qual é o processo? Como que acontece a conversão de verdade em uma pessoa para com Cristo? A primeira coisa de todas é a pessoa crer, não acreditar. Crer. Bispo Paulo, crer e acreditar não é a mesma coisa? Não. Eu falei isso aqui na aula que eu fiz com os irmãos na sexta-feira. As pessoas que querem fazer a obra de Deus, servir a Deus, se dedicar a Deus. Eu expliquei a diferença. Você nunca vai encontrar na Bíblia uma instrução de que você deve acreditar em Deus, de que você deve acreditar no Senhor Jesus. Nunca. Sempre vai ter a palavra crer. A diferença é que quem acredita, acredita hoje, mas pode não acreditar amanhã. E quem crê, crê hoje, crê amanhã, crê semana que vem, crê daqui a um ano, porque quem crê tem convicção. Quem acredita não tem convicção. Quantas vezes você já disse assim, não, olha,
eu acho que fulano vai ser um bom presidente, eu acredito nele. Aí você votou nele. Aí depois ele chega lá e tem atitudes contrárias ao que você pensa. E aí você diz assim: poxa, como eu me arrependi de ter votado em fulano. Olha, você acreditava nele e agora você já não acredita mais. Por isso que a Bíblia ensina você a crer. Lembra de João 3,16? Deus amou ao mundo de tal maneira e deu seu Filho unigênito, único, olha lá, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Não adianta você acreditar em Jesus. As igrejas estão cheias de pessoas que acreditam em Jesus, por isso que não permanecem. Quando eu digo não permanecem, eu estou falando que não permanecem em Cristo, não permanecem na presença de Deus. Porque quando vier uma situação adversa, facilmente aquela pessoa vai deixar de acreditar. Agora, quem crê, ela tem convicção. Sempre vai ser a palavra crer. Lembra daquela mensagem assim, olha, crês tu que Deus é um só? Fazes bem, até os demônios creem e tremem. Olha que tremendo isso. Sabe onde é que está? Eu acho que está em Tiago. Não me lembrei para mim. Coloca na tela. Crer. Olha que interessante. A Bíblia fala que até os demônios creem. Eles sabem quem Deus é. Eles têm convicção de quem Deus é. Aí alguém diz assim, mas Bispo Paulo, e por que eles não obedecem? Eles já estão condenados. Não tem jeito para eles mais. Mas eles creem em Deus. Eles sabem quem Deus é. Lembra quando o Senhor Jesus, ele veio a essa terra, e determinado momento, ele esteve diante de uma pessoa endemoniada, e o demônio diz assim para ele, os demônios dizem assim, para que viestes aqui nos destruir? Eu sei quem você é o Filho de Deus, Essa convicção tem que estar dentro de mim. A conversão só existe quando a convicção está dentro de mim. Olha aqui, ó, Tiago 2:19, o que eu estava falando agora há pouco. Você diz o quê? Crer. Nunca é acreditar, pessoal. Nunca é. Você diz crer que há um único Deus. Muito bem. Até os demônios creem nisso e tremem de medo. Então sempre é crer. Sempre. E no processo da conversão, é a primeira coisa que precisa acontecer em mim. Crer que o Senhor Jesus é o Cristo. O que significa ser o Cristo? Ser aquele que pode me salvar. O próprio nome dele diz isso. O anjo Gabriel disse a Maria, você vai dar à luz a um filho, fruto do Espírito Santo, e ele deverá se chamar Yeshua, que nós pronunciamos Jesus na tradução. E o que significa o nome Yeshua? Aquele que salva. Só
o Senhor Jesus Cristo pode salvar a minha alma. Não existe nada que eu possa fazer para ser salvo. Sem Jesus não existe salvação. E enquanto eu não crer nisso, enquanto eu não entender e não tiver esta convicção, significa que eu estou longe da conversão. As pessoas falam, eu não faço nada de errado, eu não faço, eu sou uma pessoa do bem, e daí? Se eu não crer que o Senhor Jesus é o Cristo, só Ele pode me salvar, não adianta nada eu ser o santo mais santo deste mundo. Não vai resolver. E quando uma pessoa realmente crê, quando uma pessoa realmente crê que o Senhor Jesus é o Cristo, então tudo o que o Senhor Jesus fala na palavra dele, que é a verdade, o que está escrito, para aquela pessoa, ela entende que está certo. Se ela crê que o Senhor Jesus é o Cristo, então aquilo que o Senhor Jesus disse na palavra, na Sagrada Escritura, aquela pessoa diz o quê? Está certo. E se ela pensa alguma coisa diferente daquilo que o Senhor Jesus está ensinando na palavra, o que ela diz? Eu estou errado e o Senhor Jesus está certo, porque Ele é o Cristo, Ele é a única forma de salvação para a minha alma, o único caminho, e se Ele está dizendo que essa situação deve ser desse jeito, então eu preciso mudar. Mudar meu modo de pensar, mudar meu modo de agir, porque Ele está certo. Quem crê que o Senhor Jesus é o Cristo, nunca questiona o que Ele diz. É aonde se inicia o processo da conversão, pessoal. Se você encontra uma pessoa, ou se você é uma pessoa que questiona o que o Senhor Jesus Cristo disse na palavra dele, é porque você ainda nem começou o processo da conversão. E talvez você já está na igreja, há anos, e nem começou o processo da conversão. Esse é o ponto inicial. Se eu creio que o Senhor Jesus é o Cristo, não é se eu acredito, se eu creio, então eu tenho para mim que tudo o que Ele diz está certo. E se eu penso diferente, ou se eu ajo diferente, eu estou errado e eu preciso mudar. Porque se eu questiono Ele é porque eu não creio que Ele é o Cristo. Vai comigo em João, pega a sua Bíblia. João capítulo 6, versículo de número 60. Então guarde esse aprendizado. Se existe em mim questionamentos com aquilo que Jesus Cristo diz, com o que Ele ensina, se existe em mim, questionamentos, murmuração, embate, discussão, discordância, é porque eu ainda não creio que o Senhor Jesus é o Cristo. Como diz em hebraico, Hakeves Elohim, ou seja, o Cordeiro de Deus. Eu ainda não creio. Eu ainda nem comecei o processo da conversão. Olha o que diz em João 6,60. Muitos de seus discípulos disseram. Então Jesus, nosso Senhor, estava ensinando, pregando a palavra de quem? De Deus, os ensinamentos da salvação. E muitos discípulos que estavam ali ouvindo, o que eles disseram? Sua mensagem é o quê? É dura.
quem é capaz de aceitá-la? Olha, então quer dizer que eles pensavam diferente. O Senhor Jesus estava dizendo algo, como deveria ser, como que as pessoas deveriam caminhar, mas aquelas pessoas discordaram. Sua mensagem é dura. Quem é capaz de aceitá-la? Dura não era a mensagem. Duro era o coração daquelas pessoas. Porque quando meu coração não é duro, eu entendo, o Senhor Jesus está falando, então Ele está certo. E se eu estou pensando diferente, é porque eu estou errado e eu preciso mudar. Nunca é melhorar, é mudar. Por que, Bispo Paulo, que a gente está aprendendo esse negócio da conversão, todas essas instruções? Porque sem conversão não há salvação. Nós falamos isso aqui no primeiro dia. Eu posso estar aqui de pastor, anos e anos e anos, e eu posso estar apenas convencido de que me converti a Cristo. No último dia, sabe o que o Senhor vai dizer para mim? Apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Porque o Senhor Jesus só vai conhecer ou reconhecer aqueles que verdadeiramente se converteram. Aqueles que nasceram de Deus. Então olha o que diz. Muitos de seus discípulos disseram, sua mensagem é o quê? É dura. Quem é capaz de aceitá-la? Jesus, sabendo que seus discípulos reclamavam, disse, isso os ofende? Isso o quê? Os ensinamentos dele. Aí ele falou, os meus ensinamentos ofendem vocês? Então, o que pensarão se virem o Filho do Homem subir ao céu onde estava antes? Espera aí, se o meu ensinamento está ofendendo, imagina quando acontecer tudo o que vai acontecer e vocês virem o Filho do Homem subindo ao céu novamente. O que vocês vão pensar nesse momento? Versículo 63. Somente o Espírito, Espírito com letra maiúscula, tá? Então é o Espírito de quem? De Deus. Somente o Espírito da vida. A natureza humana não realiza coisa alguma. E as palavras que eu lhes disse são espírito e vida. Quer dizer que os ensinamentos de Cristo, eles vêm para nos trazer a vida eterna, a salvação. Vêm para nos ensinar a vivermos nessa terra do jeito que agrada a Deus, do jeito que o ser humano deveria viver desde a criação no Jardim do Éden, e também para nos trazer a vida eterna, porque somente vai daqui para o céu quem viver do jeito que o Senhor Jesus ensinou e ensina. Versículo 64, continua comigo. Ao que Cristo vai dizer, ó, mas alguns de vocês não, o quê? Não creem em mim. Uai, se eles não criam que Jesus é o Cristo, o que eles estavam fazendo ali? Por que eles estavam ali? Olha a pergunta, se aquelas pessoas não criam que o Senhor Jesus é o Cristo, por que elas estavam ali? Porque eles acreditavam que ele curava, que ele expulsava demônios, que ele
abria portas na vida de pessoas. Mas o acreditar não te salva. O acreditar não te faz permanecer nos caminhos de Deus, porque o acreditar te faz discordar daquilo que Cristo disse e você pensa diferente. E você age diferente. Então o Senhor Jesus disse: mas alguns de vocês não creem. O coração de vocês é duro. Vocês não estão dispostos a passar por uma mudança para seguir aquilo que eu estou ensinando. Pois Jesus sabia desde o princípio quem não acreditava nele e quem iria o quê? Traí-lo. Versículo 65. E acrescentou: por isso eu disse que ninguém pode vir a mim, a menos que o Pai o dê a mim. Agora olha que interessante. Nesse momento, muitos de seus discípulos se afastaram dele e o abandonaram. Então olha que interessante. Lá atrás Jesus falou assim: olha, alguns de vocês não creem em mim. Ou seja, Jesus já sabia daqueles que iriam o quê? Abandoná-lo. Mas ele disse, a Bíblia diz que ele já sabia até que tinha gente que não acreditava nele. Quer dizer que tinha gente no meio dos discípulos que não criam em Jesus, que iriam abandoná-lo, e tinha gente que nem acreditava. De quem que Jesus estava falando? De Judas. Porque quem não cria, pelo menos acreditava. E o máximo que ia fazer é o quê? Abandonar Jesus. E quem nem acreditava no que o Senhor Jesus fazia, iria traí-lo, iria vendê-lo pelo valor de um escravo. Quem não sabe, aquele negócio de Judas ter vendido o Senhor Jesus por 30 moedas de prata, é porque este era o preço de um escravo. Judas vende Jesus como um escravo, como ninguém, como nada. Nesse momento, muitos de seus discípulos se afastaram dele e o abandonaram. Então, Jesus se voltou para os 12 e perguntou: vocês também vão embora? Aqui tem um detalhe importante. Quando os discípulos foram embora, porque não criam em Jesus, Jesus correu atrás deles? Jesus gritou: peraí, gente, vamos tentar chegar aqui num acordo, deixa eu ver, o que eu posso mudar para agradar vocês? Qual palavra que eu falei que ofendeu? O Senhor Jesus fez isso? Sabe por que não? Porque não adianta você correr atrás de quem não crê em Jesus Cristo. Não crê que Ele é o Cristo, que Ele é o Senhor, que Ele está sempre certo, e quando a pessoa pensa diferente, ela está errada. Não adianta você correr atrás de gente assim. Porque crer é uma coisa muito particular, muito pessoal, muito intrínseca. Não adianta o outro crer por mim. Não adianta, só eu posso crer. Só eu posso ter essa convicção. E tudo que o inimigo não quer, é que as pessoas creiam que o Senhor Jesus é o Cristo. Ele não se importa que você acredite. Você acha que o inimigo, espiritualmente falando, se importa que você vá à igreja? Claro que não. Por isso que hoje existe denominação para todo mundo. Agora de manhã, antes de vir para a igreja, eu pego o meu celular só para ver se tinha alguma mensagem importante. Aí uma pessoa mandou para mim lá um vídeo.
Aí é uma pessoa anunciando a inauguração da igreja lesbiteriana. Você entendeu? É o que você ouviu mesmo. Por que eu estou dando um exemplo para você? Tem todo tipo de instituição hoje. O inimigo não se preocupa das pessoas irem na igreja, gente. O inimigo não se preocupa das pessoas acreditarem que o Senhor Jesus cura, que o Senhor Jesus liberta. Ele não está preocupado com isso. Porque para o inimigo tanto faz se você tem saúde ou se você não tem saúde. Se você tem uma família em paz, abençoada, ou se você tem uma família problemática, destruída. Se você tem uma boa condição financeira, ou se você passa por apertos. Para ele pouco importa, o que ele quer é a sua alma. Ele faz qualquer negócio pela sua alma. E ele aprendeu. Eu posso deixar todo mundo acreditar em Jesus. Eu só não posso deixar eles crerem em Jesus. Porque a partir do momento que a pessoa crê que Jesus é o Cristo, ela começa o processo da conversão. Ela já não luta mais contra aquilo que o Senhor Jesus fala. Ela luta contra o que ela pensa. Porque ela entende, o Senhor Jesus está dizendo que isso é assim? Então ele está certo, eu estou errado, eu vou mudar. Doa quem doer, eu vou mudar. Eu vou fazer diferente. É isso que está faltando. Hoje em dia você faz uma pregação na igreja, a pessoa está, não, palavra muito dura, me ofendeu. Igualzinho aconteceu lá com o Senhor Jesus. Eu falei aqui outro dia, nós ficamos tão mal acostumados e tão presos a doutrinas de igrejas, que quando a Bíblia é aberta e simplesmente é pregada para nós, nos ofende. E não deveria ser assim. Desde o princípio, deveria ser sempre a Bíblia, a palavra de Deus. Esse negócio de doutrina de igreja, de coisa dos homens, isso aí fica para depois, se tiver espaço. O importante é a palavra de Deus. Então, o Senhor Jesus não correu atrás não, viu? Hoje está cheio de gente assim. Não, o pastor tem que correr atrás. Não. Porque se a pessoa não crê, não adianta nada. Continua comigo. Então Jesus se voltou para os 12 e perguntou: vocês também vão embora? Simão Pedro respondeu: Senhor, para quem iremos? O Senhor tem as palavras da vida eterna. Olha Pedro dizendo, Simão Pedro dizendo: Senhor, ainda que realmente tem umas palavras aí que o Senhor diz que realmente são duras, mas Senhor, só o Senhor tem as palavras da salvação. Então, é melhor a gente ficar aqui, ouvir o que o Senhor está dizendo, mudar naquilo que a gente precisa mudar e ser salvo, do que ir procurar algo mais agradável aos ouvidos e não ter a salvação da nossa alma. Porque nós sabemos que aqui tudo passa. Ninguém aqui dura para sempre. Não tem uma pessoa aqui, não tem uma que tem tataravô vivo. Tem alguém aqui? Pois é. Nem falei bisavô, porque vai que tem um que tem. Mas não tem um aqui que tem tataravô vivo. Não tem. Quer dizer o quê? Irmão, vai passar. E depois daqui? Existe uma eternidade. A alma do ser humano não morre.
Então existe um sempre, para sempre. E se a pessoa foi salva, ela se converteu de verdade, ela foi para junto de Deus, ela vai passar a eternidade ao lado de Cristo. Que maravilha! Mas se ela foi condenada, se ela não se converteu de verdade, não adianta estar frequentando o culto da igreja apenas. Então Simão Pedro disse: o Senhor tem as palavras da vida eterna. Versículo 69. Olha o que Pedro diz: nós cremos, não é nós acreditamos, nós cremos e sabemos que o Senhor é o santo de quem? De Deus. Nós cremos. E no 70 diz assim: então Jesus disse: eu escolhi vocês 12, mas um de vocês é um diabo. Olha que Jesus não disse: um de vocês é o diabo. Não. Ele disse: um de vocês é um diabo. Porque a palavra diabo não é um nome próprio. Não. A palavra diabo é um adjetivo. O que significa diabo? Quem sabe? Acusador. O Senhor Jesus estava dizendo assim: olha, eu escolhi vocês 12, mas um de vocês é um acusador. Está aqui no nosso meio, mas não está de acordo com o que eu falo, com o que eu ensino, com o que eu vim fazer. Um de vocês é contra. Então quer dizer que o Senhor Jesus sabe, no meio dos discípulos, que hoje somos nós, quem é contra o que ele ensina, o que ele diz? Sabe ou não sabe? Sabe. Por isso que não tem como enganar Deus. Não tem como. Ah, Deus está vendo que eu estou aqui, né, Deus? Na igreja. E o que Deus quer ver em mim é conversão, é mudança, é transformação, é dar ouvidos àquilo que Ele ensina e colocar em prática na minha vida. É assim que começa o processo da conversão. Esse é o primeiro fator, primeiro passo. E qual que é o segundo passo no processo da conversão? Produzir fé. Como assim produzir fé? Aumentar minha fé. A palavra fé tem um significado bíblico. O que significa fé? Certeza. É a certeza de coisas que eu espero. É a convicção de fatos que eu não estou vendo. Então, para mim permanecer no caminho de Deus, eu tenho que ter muita certeza de que no final desta minha vida aqui, existe uma eternidade. E essa eternidade, eu quero passá-la ao lado de Deus. Agora, biblicamente falando, qual é a maneira de se produzir fé, de aumentar a fé? Quem sabe me dizer? Biblicamente. Ouvindo a palavra de Deus. É a única instrução bíblica que nos orienta como aumentar a fé, como produzir fé. A Bíblia diz: a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E aonde é que nós ouvimos a palavra de Deus? Seria no momento do culto. Infelizmente, como eu disse, muitos lugares
não pregam a verdadeira palavra. Para mim, para ser válido para mim, tem que ser a verdadeira palavra. E para mim ouvir, eu tenho que estar lá. Eu tenho que estar lá. Bispo Paulo, mas eu leio a minha Bíblia em casa todos os dias. E aonde está escrito que é para mim, que a fé vai ser produzida por mim ler a Bíblia todos os dias? Aonde está o ensinamento na Bíblia que a minha fé vai ser aumentada porque eu estou lendo? Então quer dizer que eu não tenho que ler? Claro que eu tenho que ler. Eu tenho que ler para quê? Porque vai que chega num lugar, num culto, o pastor começa a pregar um negócio tudo distorcido do que está escrito. Eu já li, eu já sei, e eu vou dizer, pastor, isso aí não está escrito desse jeito não, pastor. O senhor está equivocado. Então eu leio para que quando eu chego no culto, aquilo que está sendo pregado venha estar de acordo com o que eu li, e aí na explicação que o Espírito Santo vai usar o pastor para entregar, eu vou produzir fé. Eu vou produzir fé. Só que como que isso vai acontecer se a pessoa nem no culto vem? Por isso que o máximo de vezes que você participa do culto é melhor para você. O máximo de vezes que você está ali ouvindo a palavra de Deus é melhor para você. Porque você vai produzir fé. Vai comigo em Romanos, isso mesmo, Romanos capítulo 10, versículo 13. Eu quero que vai no 13 comigo, 10, 13. Romanos capítulo 10, versículo de número 13. Abriram aí? Então, para mim produzir fé, eu tenho que estar o quê? Ouvindo. E eu vou ouvir aonde? Na igreja, no culto. No culto. Tem pessoas que só vão no culto para satisfazer os desejos e as necessidades dela. Ah, vai ter um culto hoje de milagres, ela vai. Ah, vai ter um culto hoje de revelação, ela vai. Ah, vai ter um culto hoje que vai vir um pregador de fora, ela vai. Aí quando vai ter um culto hoje de ensino da palavra, um culto de louvor a Deus, de adoração, ela, vou não. Mas você não vai na igreja hoje? Não, estou afim não. O culto hoje nem é importante. Sendo que esse é o mais importante. Porque esse é o que ela vai ouvir, a palavra de quem? De Deus, e ela vai produzir fé. Ela vai produzir aquela convicção, aquela certeza de que ela está no caminho certo, que ela deve ficar firme, independentemente das lutas que vierem, ela não deve desanimar, ela deve estar ali junto de Cristo, porque o mais importante não é o que acontece aqui, mas é o que vai acontecer depois daqui. Olha o que diz em Romanos 10, 13. Pois todo aquele que invocar o nome do Senhor será o quê? Será salvo. Mas como poderão invocá-lo se não crerem nele? Não é se não acreditarem. Como poderão invocar o nome do Senhor para ser salvos se não crerem que Jesus, o Senhor Jesus é o Cristo, é o único caminho da salvação? Que ele está sempre certo, e se eu ajo diferente, eu penso diferente, eu estou errado e preciso mudar. Então como que eu vou invocar o nome do Senhor para ser salvo, se eu não creio nele? E como crerão nele, se jamais tiverem ouvido a seu respeito? Isso aqui é muito importante, muito importante. Porque às vezes a pessoa vai num culto e o que menos se fala é do Cristo, é da salvação. Se fala de tudo,
se fala de mudança de vida, se fala de prosperidade financeira, se fala de restauração de família, mas quase nunca se fala da pessoa de Cristo, do sacrifício do Calvário, da redenção. Quase nunca. Então a pergunta é, olha lá, então começou. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas como poderão invocá-lo se não crerem nele? E como crerão nele se jamais tiverem ouvido a seu respeito? E como ouvirão a seu respeito se ninguém lhes falar? Gente, se eu disser para você que Jesus cura, e você até acreditar que Jesus cura, isso não vai te salvar. Pode te curar? Pode ou não pode? Se eu disser para você que Jesus cura, e você acreditar que Jesus cura, pode te curar? Pode ou não pode? Pode. Mas pode te salvar? Não, porque só salva quando eu prego para você que Jesus é o Cristo, é o Salvador, que sem Ele não existe vida eterna do lado de Deus, que se você não recebê-lo em sua vida, de fato e de verdade, como o único Senhor e suficiente Salvador, você não vai habitar no reino dos céus. É isso que salva a sua alma, que se você não se converter a Ele de fato e de verdade, não existe salvação para você. Olha que interessante, então o próprio apóstolo Paulo, inspirado por Deus, já estava aqui dizendo, como que alguém vai crer se ela não ouve a respeito de Cristo? E como que ela vai ouvir a respeito de Cristo se ninguém lhes falar? Versículo 15. E como alguém falará, se não for o quê? Enviado. Olha que interessante. Então tem muita gente por aí, entre aspas, pregando a palavra de quem? De Deus, mas não foram enviados por quem? Por Deus. Então eles não vão pregar que o Senhor Jesus é o Cristo. Vai pregar de tudo. Mas não está pregando a Bíblia? Está pregando a Bíblia. Só não está pregando o Cristo. Então ela não foi enviada por quem? Por Deus. E por que não se prega o Cristo na maioria dos cultos hoje, na maioria dos lugares? Eu vou dizer para você por quê. Porque o ser humano não gosta de mudar. O ser humano gosta de se sentir dono da sua vida. Já viu o adolescente, o jovem, que começa a achar que tem vontade própria? Não é assim? 13 anos. Não, eu vou sair, não. Vai. Aí o pai, vai não. Vai não. Aí ele vira, quando eu tiver 18 anos, eu vou embora de casa. É assim ou não é assim? Quando eu tiver 18 anos, eu faço o que eu quiser. Eu vou botar um brinco aqui, eu vou botar e eu vou fazer uma tatuagem nas costas. É assim ou não é assim? Mas isso está no ser humano. Então, quando o culto, vem a pregação da pessoa de Cristo, que exige o que no ser humano? Mudança, porque se ele crê que Jesus é o Cristo, ele entende, Jesus está certo, eu estou o quê? Errado. Então o que a pessoa faz? Vai embora. E como a maioria das instituições estão preocupadas não em salvar pessoas, mas em ter número de adeptos, então não se prega o Cristo. Se prega outras coisas, a Bíblia, mas nunca o Cristo. Então aqueles que não pregam o Cristo é porque não foram enviados por quem? Por Deus. Por Deus. É por isso que eu já disse nesse altar e vou repetir.
eu não posso me preocupar em ter amigos. Falo de vocês. Porque se eu me preocupar em que você seja meu amigo, talvez vai ter momento que eu não vou te falar sobre o Cristo. Porque eu sei que se eu falar, você vai ter que mudar. E para não perder sua amizade, eu não vou falar porque eu sei que você não quer mudar naquilo. Então eu prefiro não ser seu amigo e ver você salvo, do que ser seu amigo e não te falar aquilo que você precisa ouvir para a sua salvação. Eu prefiro ver você salvo. No grande dia, o Senhor Jesus dizendo para você assim: olha, porque provavelmente eu vou estar lá, mesmo que eu não entre, porque isso vai depender da minha conversão, correto? Sem conversão não há salvação, não é o título que salva não, mas provavelmente eu vou estar lá do lado da mesa, porque eu tenho que prestar contas, o pastor tem que prestar contas de todo o rebanho, de todas as ovelhas que ele recebeu ali a responsabilidade, ele tem que prestar conta para Deus. Então provavelmente eu vou estar lá quando esse rebanho for ser julgado. E acredito eu que a maior alegria da minha vida vai ser o Senhor, ver o Senhor Jesus olhando para você e dizendo assim: vinde, entrai, bendito de meu Pai, para o lugar que está preparado para você desde a fundação do mundo. Eu acredito que a maior alegria de um pastor vai ser essa, de um pastor de verdade vai ser essa. Agora a maior tristeza ao mesmo tempo vai ser olhar e ver o Senhor Jesus dizendo: apartai-vos de mim, eu não vos conheço. E o pastor olhando e lembrando: poxa, eu falei para essa pessoa sobre o Cristo, ensinei sobre a conversão, mas ela não deu ouvidos, ela não quis mudar. Então olha lá, ó. E como alguém falará se não for enviado? Por isso as Escrituras dizem, está lá nos Salmos: como são belos os pés dos mensageiros que trazem boas novas. Ou seja, como são bonitos aqueles que realmente são enviados por Deus para pregar o Cristo. Bonitos não é de aparência, é o serviço que eles prestam para Deus. Como que são bem vistos por Deus aqueles que levam a pregação do verdadeiro Cristo, da verdadeira salvação. E o versículo 16 diz assim: nem todos, porém, aceitam as boas novas, pois o profeta Isaías disse: Senhor, quem creu em nossa mensagem? Então nem todos aceitam. Portanto, a fé vem por onde? Olha lá, Romanos 10, 17, a fé vem por onde? Por ouvir. Ouvir. Isto é, por ouvir as boas novas a respeito de Cristo. Não é ouvir qualquer pregação. A gente fala: mas eu ouço pregação o dia todo, Bispo Paulo, então minha fé está lá em cima. Não. A pregação tem que ser a respeito de quem? De Cristo. Se for a respeito de você, da sua família, da sua saúde, da sua vida financeira, exemplos bíblicos, mudança de vida no sentido de transformação de uma situação ruim para transformação boa, isso não produz fé. Não é esse tipo de mensagem de pregação
que vai fazer você ter certeza da vida eterna, da salvação, manter você no caminho de Cristo. Não é esse tipo de pregação. Está vendo o engano? Está vendo o engano? Como é que o inimigo é esperto? Ele pega esse versículo, não deixa a pessoa entender o contexto, e aí a pessoa acha, não, então só de eu ouvir pregações, só de eu ouvir palavra de Deus, vai ser produzido fé. Não vai! A pregação que produz fé é quando ela é a respeito de Cristo. Ou seja, do Messias, do Salvador, do Cordeiro de Deus que veio ao mundo, que tomou sobre si na cruz do Calvário os nossos pecados, derramou o sangue dele, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É a pregação do sangue de Cristo que nos lava, nos purifica de todas as imundícias, de todos os pecados. É a pregação de que eu devo seguir os ensinamentos de Cristo, e se esses ensinamentos forem diferentes do que eu penso, eu tenho que dizer para mim mesmo: Cristo está certo, eu estou errado, eu vou mudar. É essa pregação que produz fé. Esse é o segundo passo importante no processo da conversão. O primeiro é crer que o Senhor Jesus é o Cristo. Ele está sempre certo e eu estou errado e eu preciso mudar. O segundo passo no processo da conversão, produzir fé. Porque se eu não produzir fé, eu não vou conseguir ir adiante, não vou conseguir permanecer. E eu só consigo produzir fé quando eu ouço a palavra, a pregação a respeito de Cristo. Vou dar uma dica importante para vocês. Não estou dizendo que esta congregação é o único lugar que faz isso. Por favor, não me interprete desse jeito. Estou dizendo que vou dar uma dica para vocês aqui. Nunca percam um culto no dia de domingo aqui. Porque sempre que você vier para cá no dia de domingo, você vai ouvir a pregação a respeito de Cristo. É começar a semana produzindo fé. Fé. Outra dica importante que eu dou para vocês: se empenhem ao máximo para estarem no culto de quarta-feira da escola bíblica. Toda quarta-feira nós temos aqui 3h, 7h. Por que na escola bíblica? Porque toda a Bíblia vai apontar para uma pessoa. Que pessoa é essa? O Senhor Jesus Cristo. Então a gente vai aprendendo aqui na escola bíblica e vai apontando para Cristo. Se está apontando para Cristo, então a pregação é a respeito de quem? De Cristo. E isso vai produzir o que em nós? Fé. E o terceiro passo importante que a Bíblia ensina no meu processo de conversão é eu deixar de ter comunhão, ficar ligado com pessoas que me arrastam para as coisas do mundo. Por quê? Porque senão vai ficar igual aquela brincadeira do cabo de guerra. Mas não aquela que tem uma corda, aquela que a pessoa estica os braços e tem uma turma puxando para um lado e tem outra turma puxando ela para o outro. E aí corre-se o grande risco dessa pessoa cair para o lado errado. A Bíblia ensina para nós que quando nós realmente estamos nesse processo da conversão, para que a gente consiga alcançar o nosso objetivo, é necessário deixar de ter comunhão. Eu não estou falando deixar de falar, de dar um bom dia, de dar uma boa tarde, de cumprimentar, de às vezes até conversar com a pessoa. Não estou dizendo isso. Estou falando de ter comunhão, ficar colado, ligado, andar junto, para cima e para baixo, comungar das mesmas coisas.
porque corre-se o grande risco de o mundo me puxar de volta. Pega a sua Bíblia e vai comigo, por favor, lá em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14. Olha o que diz: não se ponham em julgo desigual com os descrentes. Como pode a justiça ser parceira da maldade? Como pode a luz conviver com as trevas? Que harmonia pode haver entre Cristo e o diabo? Como alguém que crê pode se ligar a quem não crê? E que união pode haver entre o templo de Deus e os ídolos? Pois somos o templo do Deus vivo. Como ele próprio disse: habitarei e andarei no meio deles, serei o seu Deus, e eles serão o quê? O meu povo. Portanto, olha lá, talvez quando eu falei, lembra quando eu falei aqui, ó, a pessoa, não, peraí, não é bem assim, é o pensamento dela. Aqui é o ensinamento do Senhor. Lembra do primeiro tópico aí da conversão? Crer que Jesus é o quê? O Cristo, ele está sempre o quê? Certo, e se eu penso diferente, eu estou o quê? Errado, e eu preciso mudar? Olha o que o Senhor diz: portanto, afastem-se e separem-se deles, diz o Senhor. Não é o pastor que está dizendo para você, é o próprio Senhor Jesus, olha lá, o Senhor com letra maiúscula. Não é virar as costas, não é se tornar uma pessoa antipática, não é isso, é não ter comunhão, não ter mais aquele vínculo que antes, quando você era do mundo, você tinha. Não dá mais, você agora é luz, você agora está caminhando nas coisas de Deus. Afastem-se deles, separem-se deles, não toquem em coisas impuras, ou seja, as coisas do mundo que não agradam a quem? A Deus. Então você não deve tocar, e Deus diz: e eu os receberei, eu serei seu pai, e vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Olha que maravilha. Se a gente perguntar quem quer ser filho de Deus, todo mundo quer. Aí na hora que a gente diz, então tem que se separar, não pode ter comunhão com aquelas pessoas que querem te puxar para as coisas do mundo. Ah, não, mas não pensa assim, não é bem assim, não é desse jeito. Aí a pessoa então está dizendo que ela não crê. E se ela crê, ela fala: eu quero ser filho de Deus, tem que agir assim? Senhor, me dá força, porque eu vou agir assim a partir de agora. Eu quero estar cheio de Deus. Continua comigo? Amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo que contamina o corpo ou o espírito, tornando-nos cada vez mais santos, porque tememos a quem? A Deus. Então quer dizer que nós devemos viver um processo de transformação diária.
tornar-se cada vez mais santo. A palavra santo significa separado. Então eu tenho que estar todo dia num processo de separação para quem? Para Deus. Quanto mais separado do mundo eu for, mais perto de Deus eu vou estar. Quanto mais perto do mundo eu estiver, mais longe de Deus eu vou estar. E se eu estou longe de Deus, como que vai ter salvação da minha alma? Não vai ter. E quando a gente fala, olha que importante agora, hein? Olha que importante. De romper comunhão com pessoas que nos puxam para as coisas do mundo. Você sabia que isso inclui pessoas que até estão dentro da igreja? Sabia que tem pessoas que estão dentro da igreja e que não foram enviadas por Deus, não foram plantadas por Deus? Quem lembra daquela parábola do semeador que plantou o trigo, aí veio o bandido à noite e lançou o joio na terra, e o joio cresceu junto com o trigo? Quem lembra? Já ouviu essa mensagem? Ali é Cristo falando a respeito da onde? Da igreja. Na igreja vai ter o trigo e na igreja vai ter o quê? O joio. Na igreja vai ter gente plantada pelo inimigo para tentar me levar para as coisas do mundo. Então, até na igreja, eu devo ter essa percepção, e se eu vejo que aquela pessoa está tentando me levar para as coisas do mundo, o que eu devo fazer? Devo fazer o quê? Romper laços e comunhão. Volta comigo no 24, lá, Mateus 13, 24. Mateus 13, 24. Olha o que diz, para finalizar. Esta foi outra parábola que Jesus contou. O reino dos céus é como um agricultor que semeou boas sementes em seu campo. Enquanto os servos dormiam, seu inimigo veio e semeou o quê? O joio no meio do trigo e fez o quê? E foi embora. Continuando. Quando a plantação começou a crescer, o joio também cresceu. Os servos do agricultor vieram e disseram: o campo em que o Senhor semeou as boas sementes está cheio de joio. De onde ele veio? É interessante que a gente não consegue mesmo identificar de onde que o joio veio. Aí o que o Senhor disse? Um inimigo fez isso, respondeu o agricultor. Devemos arrancar o joio? Perguntaram os servos. Não, respondeu ele o Senhor, né? O agricultor. Se tirarem o joio, pode acontecer de arrancarem também o quê? O trigo. Muitas das vezes, o pastor, se ele é homem de Deus, ele até sabe o que é joio que está na igreja. Às vezes ele até sabe quem é o joio. E a vontade do pastor era ir lá e arrancar o joio. Chegar para aquela pessoa e falar: vai embora, não quero que você venha aqui mais, você não faz parte daqui mais. Às vezes a vontade é essa. Só que o Senhor Jesus está ensinando que se o pastor fizer isso, tem pessoas que são trigo, que vão se comover com aquele joio que está sendo o quê? Arrancado, porque não entenderam ainda, não enxergam ela como joio. Talvez vão pensar: o pastor olha como é que o pastor está sendo ignorante, que isso, o pastor não pode agir assim não, que pastor bruto, que pastor não sei o quê, não, então se fulano está saindo, eu também vou sair. E aquele outro era o quê? Trigo. Mas porque ele não entendeu, peraí,
Se está no nosso meio e está puxando para as coisas do mundo, é porque não é trigo. Essa é a visão que Cristo quer que você tenha. Está no nosso meio, está puxando para o mundo, não é trigo. Então o Senhor disse, não arranca não. Para não correr o risco de arrancar o trigo junto. E o versículo 30, para finalizar, diz assim: deixem os dois crescerem juntos até a colheita. Então, direi aos ceifeiros que separem o joio. Isso aqui, a colheita, é o dia do juízo, tá bom? Dia do juízo. Separem o joio, amarrem-no em feixes e façam o quê? E queimem-no. Ou seja, joguem aonde? No lago de fogo eterno. Pessoas que estão dentro da igreja, mas não se converteram a quem? Ao Senhor Jesus Cristo. Não passaram pelo processo da conversão. Até acreditaram em Jesus, mas nunca creram nele como o Cristo, o Cordeiro de Deus. Então direi aos ceifeiros que separem o joio, amarrem-no em feixes e queimem-no. E depois guardem o trigo aonde? No celeiro. Interessante que isso aqui nos dá uma indicação de como vai ser o juízo. O dia do juízo, primeiro vai ser feita a parte dos condenados. E depois a parte dos salvos. Não vai ser um em um, não. Não vai ser tipo assim, ó, filhinha indiana. Você condenado, você salvo. Não. Primeiro vai ser todos os condenados. Então, quem ficar dessa turma já vai dar graças a Deus, porque vai entender, né? Se ali já foi, é porque eu estou na turma dos salvos, glória a Deus. Gente, é muito importante isso que nós estamos aprendendo hoje. Leva com você, aplica na sua vida. O processo da conversão vai exigir de você essas 3 etapas. Primeiro, você crê que Jesus é o Cristo e Ele está sempre certo. Se você pensa diferente ou age diferente, quem precisa mudar é você, e logo, porque ninguém conhece o dia de amanhã. Amanhã não existe para ninguém, só existe o hoje. Só o hoje. Segunda etapa importante, você produzir fé. E fé só se produz ouvindo a pregação a respeito de Cristo. E a terceira etapa, deixe de ter comunhão com qualquer pessoa, seja de fora da igreja ou de dentro da igreja, que esteja puxando você para as coisas do mundo. Corte, se afaste, porque senão você pode acabar se perdendo.